Ventilação mecânica para não intensivistas. Teoria. Nessa apresentação, nós vamos abordar os objetivos da ventilação mecânica, explicar como a respiração funciona e comparar esse mecanismo com o do respirador. Vamos ainda falar brevemente sobre os efeitos colaterais da ventilação mecânica. Os objetivos da ventilação mecânica são, primeiramente, não causar danos ao paciente e garantir a oxigenação adequada e o clearance de CO2. A ventilação mecânica pode salvar vidas, mas também pode causar vários danos aos pulmões, diafragma e circulação, então deve ser usado com muito cuidado. E esses danos devem estar sempre sendo lembrados quando usamos a ventilação mecânica para oxigenar o paciente. O objetivo básico da respiração é garantir a troca gasosa adequada, onde o oxigênio, por difusão, passa do alvéolo para a circulação pulmonar através da membrana alveolar, e o CO2 passa da circulação pulmonar para o alvéolo por difusão através da membrana alveolar. Para que o processo de difusão e troca gasosa ocorram, é necessário um gradiente de pressão adequado dentro do alvéolo, o que é feito através da entrada e saída de ar pelos pulmões. Para entender a ventilação mecânica e programar o respirador, podemos considerar que existem diferentes volumes no pulmão. O volume corrente, setado no respirador, é distribuído para uma pequena proporção da capacidade total pulmonar, isto é, o volume corrente é distribuído para uma proporção menor do volume total que o pulmão é capaz de ter. O respirador é setado para mandar um volume corrente específico, e dependendo da pressão expiratória final positiva setada, esse volume expiratório final relativo pode ser maior ou menor. Doenças pulmonares acabam afetando a capacidade pulmonar total. Na injúria pulmonar aguda, por exemplo, o volume pulmonar que o pulmão tem para ventilar pode estar diminuído, ou a capacidade residual final pulmonar pode estar aumentada. Assim, quando esse volume total do pulmão estiver diminuído, o volume corrente setado no respirador será distribuído para uma proporção maior do pulmão. E isso desencadeia o mecanismo de tensão e deformação do pulmão. Esse mecanismo é a base para entendermos como a ventilação mecânica pode gerar lesão pulmonar no contexto da injúria pulmonar aguda. Durante cada respiração mecânica, o pulmão é insuflado pela pressão e fluxo gerados pelo respirador ou gerados pelos músculos respiratórios. O pulmão é uma estrutura anatômica complexa e tem características mecânicas específicas que são mostradas nesse gráfico de pressão e volume. No gráfico, a inspiração é demonstrada pelos círculos abertos e a expiração pelos círculos pretos fechados. Durante a inspiração, inicialmente, a pressão aumenta mais do que o volume do pulmão, que aumenta muito pouco. Com volume pulmonar baixo, as vias aéreas menores e os alvéolos permanecem colapsados, pois eles requerem uma determinada pressão para serem abertos. Conforme a inspiração vai ocorrendo, a pressão aplicada aos pulmões vai aumentando e se torna maior do que a pressão de enchimento pulmonar. Dessa forma, o pulmão consegue se encher mais rápido e mais facilmente, e as vias aéreas menores conseguem reabrir. Essa é a fase de maior complacência da curva pressão e volume do pulmão. Com o volume pulmonar aumentando para níveis maiores, a propriedade elástica do pulmão começa a diminuir, e o pulmão começa a se endurecer. Essa hiperdistensão que ocorre acaba diminuindo a complacência pulmonar. Idealmente, nós precisamos gerar uma pressão expiratória final suficiente para manter o volume pulmonar. Então, essa pressão que aplicamos, setada no respirador, deve ser suficiente para manter as vias aéreas menores abertas. Dessa forma, conseguimos evitar o aumento progressivo da pressão pulmonar
o que gera a hiperdistensão do pulmão e a consequente queda da complacência. Na expiração, enquanto o ar sai do pulmão, o volume pulmonar permanece preservado, enquanto a pressão começa a cair. Quando a pressão se torna próximo de zero, o volume pulmonar cai. E essa diferença na curva pressão e volume se chama esterese. E é consequência da ação do surfactante, que diminui a tensão na superfície do alvéolo e ajuda a reduzir o colapso pulmonar. É importante saber que a resposta dos pacientes ao recrutamento alveolar varia muito. Quando aplicamos uma determinada pressão durante um determinado período de tempo, alguns pacientes vão ter um ganho importante no volume pulmonar. Nesses pacientes, usar uma pressão mais alta é benéfico. Mas em outros, a diferença da curva de pressão e volume durante a inspiração e expiração é muito pequena, e esses pacientes são menos recrutáveis, então eles vão ter menos benefício com o recrutamento alveolar. A respiração é controlada pelo centro respiratório localizado no cérebro. O centro respiratório é sensível a vários estímulos, principalmente estímulo de quimiorreceptores, como o dióxido de carbono. Ele é composto por uma série de neurônios que se localizam em várias áreas do cérebro, num sistema complexo de atividade neuronal. A função básica do centro respiratório é gerar um ritmo respiratório que ocorre em 3 fases. A primeira, o gatilho, que é o fator iniciante da respiração. A segunda, o alvo, que determina o quão profunda será a respiração. E a terceira, o limite, que determina por quanto tempo será a respiração. E esses parâmetros variam de acordo com o tipo e a quantidade de estímulo que serão enviados ao sistema nervoso central. Pensando no mecanismo de respiração dessa forma, será mais fácil entender os modos ventilatórios que a ventilação mecânica permite executar. Agora falaremos de como o respirador funciona. O respirador tem basicamente 2 trabalhos: lavar o CO2 e oxigenar o paciente. Para lavar o CO2 é necessária uma ventilação minuto adequada. E essa ventilação minuto, para ser atingida, depende do gatilho, do alvo e do limite. A oxigenação atingida vai depender da fração expiratória de oxigênio e da pressão positiva ao final da expiração, que é o que mantém o pulmão aberto. Então, para que o respirador funcione de forma a adquirir uma ventilação minuto adequada, o respirador vai precisar de um gatilho para ser iniciado. E esse gatilho pode ser setado de 2 formas. Primeiro, pelo tempo. Por exemplo, se o fisioterapeuta ou o médico setarem o respirador para uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto, isso significa que o respirador vai ser iniciado para gerar um volume inspiratório ou uma pressão inspiratória a cada 3 segundos. Então, o gatilho, nesse caso, é baseado no tempo. Outra forma do respirador ser iniciado é pelo próprio esforço do paciente. As flutuações de fluxo e pressão dentro do circuito do respirador acabam sendo sentidas pelo aparelho e isso seria uma forma de gatilho para a ventilação ser iniciada. Certos modos ventilatórios vão sentir o esforço do paciente baseado na atividade elétrica do diafragma, mas os modos básicos se baseiam no fluxo ou na pressão dentro do circuito. Uma vez que o respirador é iniciado, precisamos atingir um volume corrente adequado. E esse volume corrente é adquirido através do alvo, que determina o quão profunda será a respiração entregue, e o limite, que determina quando a respiração termina. Cada modo ventilatório é definido em termos de alvo e limite. O modo volume controlado, o alvo é determinado pelo fluxo. Então, por exemplo, programamos no respirador um fluxo que deve ocorrer num determinado período de tempo, e o limite será o volume total. Então, o fluxo que foi programado
deve ser entregue até que o volume total seja atingido. No modo ventilatório pressão controlado, o alvo é a pressão, que significa setar o quanto de pressão será necessário para que o fluxo de ar seja entregue no pulmão, e o limite, nesse caso, é o tempo. Então, a pressão será aplicada durante o período de tempo programado no respirador. Na pressão de suporte, o alvo é a pressão, porém o limite é o fluxo. Inicialmente, quando a pressão é aplicada pelo respirador, o fluxo inspiratório aumenta rapidamente e ocorre a insuflação pulmonar. E esse fluxo começa a diminuir quando o pulmão endurece e diminui sua complacência. Então, no modo PSV, de pressão de suporte, quando o fluxo diminui a uma proporção setada do fluxo inspiratório, é quando o respirador sente e para a ventilação. Isso dá ao paciente um controle maior da duração da respiração, sendo um modo mais sincrônico. Essa, então, é a forma que os diferentes modos de ventilação atingem um volume corrente adequado, determinando alvo e limite para cada modo ventilatório. Nesse slide, temos um exemplo de curvas de pressão, volume e fluxo de dois modos ventilatórios. À esquerda, nós temos o modo ventilatório pressão controlada. Podemos ver que quando a ventilação é iniciada, a pressão sobe rapidamente e fica em um platô por um tempo determinado e setado no respirador. Quando esse limite da ventilação é atingido, a pressão cai novamente para a linha de base. Enquanto a pressão está sendo dada, o fluxo rapidamente sobe e depois cai progressivamente, e o volume corrente aumenta também progressivamente e estabiliza, não sofrendo a queda abrupta que acontece com o fluxo. À direita, nós temos a ventilação mecânica no modo volume controlado, onde o alvo é o fluxo, e podemos ver que a curva de fluxo aumenta rapidamente da linha de base para um nível constante e estável, antes de iniciar a expiração. E o limite que define o momento da expiração é o volume corrente. Então, com a constante aplicação de fluxo, o volume corrente aumenta progressivamente até atingir um pico, e nesse momento o respirador para de entregar fluxo e se dá início à expiração. A outra tarefa do respirador é melhorar e manter a oxigenação do paciente. Para entender como isso ocorre, primeiro temos que entender por que o paciente em ventilação mecânica pode desenvolver hipoxemia. Isso ocorre por uma variedade de causas, mas o mais importante é o mecanismo de shunt, que ocorre nas áreas em que os alvéolos estão colapsados e não são ventilados. Podemos ver nessa imagem de tomografia uma área de pulmão colapsada. Então, essa TC nos mostra diferentes áreas do pulmão. Uma área aberta e disponível para ventilar e uma área colapsada, onde não se consegue ventilar. A perfusão sanguínea ocorre nas duas áreas, mas o paciente se torna hipoxêmico, porque uma parte do sangue perfunde uma área que não está sendo ventilada. Então, para melhorar a oxigenação do paciente, o respirador pode ajudar de duas formas. Primeiro, podemos ventilar com uma fração inspiratória de oxigênio bem elevada, aumentando assim o fluxo de oxigênio para os alvéolos que são ventilados, e isso aumentaria a difusão de O2 para a circulação. Mas o benefício disso é muito limitado, porque a capacidade de carrear oxigênio é determinada pela concentração de hemoglobina, que pode estar saturada. Então, mesmo com o aumento da pressão parcial de oxigênio dentro do alvéolo, isso não aumentará a quantidade de oxigênio no sangue, porque a hemoglobina pode estar saturada. Outra forma de melhorar a oxigenação é aplicando pressão positiva ao final da expiração, tentando minimizar a quantidade de pulmão colapsada. Isso se chama recrutamento, e o objetivo de aplicar essa pressão positiva mais alta é diminuir a área pulmonar colapsada, diminuindo o shunt e melhorando assim a oxigenação. O problema é que o aumento da pressão positiva ao final da expiração pode gerar ou aumentar o risco de injúria pulmonar. Então, devemos sempre ter em mente
que um dos efeitos adversos do aumento da pressão positiva ao final da expiração é a injúria pulmonar. Como vimos anteriormente, a ventilação mecânica pode gerar efeitos colaterais ao paciente. Aqui vamos abordar 3 principais efeitos colaterais da ventilação mecânica que devemos considerar. Primeiro, os efeitos hemodinâmicos da pressão positiva aplicada no final da expiração. Segundo, abordar a injúria pulmonar induzida pelo respirador. E terceiro, os efeitos deletérios da ventilação mecânica nos músculos respiratórios. Primeiramente, vamos falar dos efeitos hemodinâmicos da ventilação mecânica. Como sabemos, o coração e o pulmão estão muito próximos um do outro dentro da caixa torácica e, consequentemente, a pressão exercida no pulmão pela ventilação mecânica reflete no coração. O aumento da pressão pleural gerado pela ventilação mecânica exerce um efeito tanto na função do ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. Aumentando a pressão pulmonar, a função do VD fica comprometida, porém há uma melhora na performance do ventrículo esquerdo. A função de VD fica comprometida porque o aumento da pressão pleural diminui o retorno venoso. Ao aumentar a pressão na circulação pulmonar, isso resulta em um aumento da pós-carga do ventrículo direito. Então, pressão positiva diminui pré-carga e aumenta a pós-carga do ventrículo direito. E isso gera graves consequências, principalmente quando o paciente já apresenta disfunção de VD previamente. Muita atenção na volemia, hemodinâmica e na função do ventrículo direito nos pacientes em ventilação mecânica. Por outro lado, a pressão positiva do respirador melhora a performance do VE, diminuindo a pós-carga do ventrículo esquerdo. A pós-carga é o resultado de vários fatores, sendo um deles a tensão na parede do miocárdio, que é consequência de um gradiente de pressão que ocorre através da parede do miocárdio. Quando os pacientes estão em insuficiência respiratória, em estados mais críticos, respirando vigorosamente, a pressão pleural negativa varia muito, e isso aumenta substancialmente o gradiente de pressão através da parede do miocárdio. Como consequência, ocorre um aumento na pós-carga, levando a uma queda da fração de ejeção do VE. Quando se coloca o paciente em pressão positiva, a pressão pleural não será mais negativa, e o gradiente de pressão através do miocárdio diminui, o que diminui a pós-carga e melhora a performance do VE. Porém, a disfunção de VE pode ser um problema importante quando se quer fazer o desmame da ventilação mecânica nesses pacientes, porque com a redução da pressão positiva durante o desmame e o aumento da ação dos músculos respiratórios, a pressão intrapleural cai novamente, e com isso há um aumento da pós-carga. É como se fosse um teste de esforço para esse paciente que está em desmame. Um dos maiores problemas do desmame na ventilação mecânica nos pacientes com disfunção de VE é uma evolução para edema agudo de pulmão durante o desmame. Isso pode ser evitado otimizando a volemia desse paciente e mantendo a atenção nos outros fatores que influenciam a pós-carga do VE, como a resistência vascular periférica. Devido então a essa interação do coração com o pulmão, durante o processo de intubação desses pacientes com disfunção de VE, é um momento muito crítico. Esses pacientes geralmente se encontram em insuficiência respiratória e muitas vezes depletados de volume. Então, o gradiente para o retorno venoso acaba sendo menor. Porém, a hemodinâmica acaba se mantendo devido a uma variação da pressão pleural, que acontece quando esses pacientes respiram vigorosamente e que permite um retorno venoso para o coração, mantendo assim a estabilidade hemodinâmica. Ao intubar e sedar esses pacientes, ocorre uma diminuição da descarga simpática e uma vasodilatação sistêmica, e com isso, diminuição novamente do gradiente para retorno venoso. Ao mesmo tempo,
o respirador estará aplicando pressão positiva, o que diminui o retorno venoso e piora a função do VD. Então, ao preparar esses pacientes para intubação, preste muita atenção na hemodinâmica e na volemia desses pacientes. Algumas drogas ainda, como o Propofol, têm um importante efeito cardiodepressor. Então, podem gerar também um efeito negativo na hemodinâmica. Isso deve estar sempre sendo lembrado quando formos intubar esses pacientes. Um outro dano que a ventilação mecânica pode causar é a injúria pulmonar induzida pelo respirador. Isso ocorre quando o respirador aplica volume e pressão em excesso no pulmão e acontece uma hiperextensão de algumas áreas, resultando em inflamação e injúria pulmonar. Esse dano pode ocorrer mesmo quando se usa um volume corrente baixo, quando parte do pulmão está colapsada e a área ventilada está reduzida em tamanho, ou pode ocorrer em áreas onde o volume corrente está muito alto, como mostrado na figura à direita, gerando necrose hemorrágica como consequência da ventilação. Vários estudos mostraram que ventilando o paciente com baixo volume corrente e garantindo que a pressão nas vias aéreas não seja excessiva está associado com redução da mortalidade nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Evitando o risco de injúria pulmonar induzida pelo respirador, você melhora bastante o desfecho desses pacientes. Em geral, recomenda-se que os pacientes sejam ventilados com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo do peso corporal previsto, que é o peso correlacionado com o tamanho do pulmão disponível para ventilação mecânica. Os pacientes sem síndrome do desconforto respiratório agudo ou se recuperando já em fase de desmame ventilatório podem ser ventilados com um volume um pouco maior. Ao mesmo tempo, deve-se manter uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. E foi visto também, nesses pacientes, que o gradiente entre a pressão de platô e a pressão positiva expiratória final, conhecido como driving pressure, deve ser minimizado e mantido abaixo de 15 a 20 centímetros por água. Nesses pacientes foi visto que, ventilando com um gradiente acima de 15 a 20 centímetros de água, aumentava muito o risco de injúria pulmonar. O terceiro dano relacionado à ventilação mecânica é a disfunção diafragmática induzida pelo respirador. Existem vários mecanismos relacionados à fraqueza diafragmática aguda, e o mais importante é a atrofia aguda pelo desuso. Na figura do slide, podemos ver à esquerda a atrofia que ocorre no diafragma na coluna dos casos, quando comparamos com o controle. Os casos foram pacientes que tiveram morte cerebral e foram doadores de órgãos. Esses pacientes ficaram sem atividade respiratória por um curto período de tempo, mas já mostram um grau de atrofia celular importante. No gráfico à direita, podemos ver a trajetória da espessura do diafragma durante a ventilação mecânica em diferentes grupos de pacientes. Os pacientes sem mudanças significativas são representados pela linha verde e estão em torno de 45%. Os outros 45% mostraram uma importante queda na espessura do diafragma durante o tempo. Então, isso mostra que a atrofia aguda por desuso é muito comum. Então, a disfunção diafragmática aguda induzida pelo respirador é muito importante, principalmente porque o diafragma é um dos principais músculos relacionados com a inspiração. E os pacientes que evoluem com essa disfunção apresentam um desmame ventilatório mais difícil e acabam ficando mais tempo no respirador. Então, a disfunção diafragmática é uma importante causa de mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica. Para os clínicos, é importante entender esse mecanismo e tentar minimizar o tempo dos pacientes em ventilação mecânica. E o mais rápido possível ativar os músculos respiratórios, para evitar que essa atrofia diafragmática por desuso ocorra.
Uma mensagem importante dessa apresentação é que a ventilação mecânica não é uma intervenção benigna. É um dispositivo que pode salvar vidas e que reduz a morbimortalidade dos pacientes críticos internados na terapia intensiva, mas que deve ser usada com muita cautela para evitar danos ao paciente e obter um melhor resultado final. Em resumo, nessa apresentação nós falamos da fisiologia básica respiratória. Introduzimos alguns conceitos básicos da ventilação mecânica em termos de modos ventilatórios e oxigenação e identificamos 3 potenciais danos que a ventilação mecânica pode causar ao paciente. Então, os objetivos da ventilação mecânica, primeiramente, são não causar danos ao paciente e manter a oxigenação e o clearance de CO2 adequados.